Pai, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor, te louvar porque o Senhor é bom. Nós sabemos plenamente que o Senhor é o nosso professor, nós temos consciência plena disso. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Melhor é o Senhor. E quando ainda somos alguma coisa ao Senhor em nós, nós temos essa consciência muito clara que é tudo pela Tua graça, Jesus, e que o Senhor fique extremamente à vontade nessa aula, que o Senhor seja mesmo o nosso mestre, o nosso grande mestre. E nós oramos para que tudo aquilo que o Senhor falar vá além da informação, seja revelação e vá também além da nossa alma, que alcance o nosso espírito. Cada um de nós, inclusive eu como aluno aqui, Senhor, possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Espírito Santo, o Senhor preparou esse tempo para nós. Eu quero te louvar pela vida de cada um, pela perseverança de cada um, pela resiliência, pela fé de cada um. Eu quero te louvar pela disposição de cada um e esse interesse em aprender. E eu creio que isso vai honrar cada um de nós aqui, Pai, que será um tempo preciosíssimo. E eu quero liberar uma palavra profética aqui, que esse tempo ele vai além da expectativa do nosso coração. Portanto, Espírito Santo, fale poderosamente com cada um de nós. E cada um, quando encerrar essa aula, possa desligar e dizer: valeu a pena, valeu a pena. O Senhor é a nossa fonte e, com certeza, o Senhor tem uma fonte inesgotável para nós. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus lindos? Então, vamos lá. Vamos aprender mais um pouco com o Senhor aqui. E o tema de hoje é entendendo as diferenças, tá? Eu vou tentar fazer tudo hoje numa só aula, mas o ideal é tratar esse assunto pelo menos em 2 aulas, tá? Entendendo as diferenças. Pastor, existe alguma diferença antes da obra consumada da cruz e depois da obra consumada? Claro que existe, claro que existe. Muitas diferenças, muitas diferenças. A gente precisa ter isso na nossa consciência, que a obra consumada da cruz é um marco na história de toda a humanidade. É um marco na história. E nós não estamos falando do nascimento de Jesus, nós estamos falando da morte, porque muita gente pensa que esse marco está ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Não. Está em João 19,30, está consumado. Então, a obra consumada, quando Jesus ele fala está consumado, mudou-se muitas coisas, muitas coisas. E o triste é ver que eu mesmo, a nossa igreja, e muitas outras igrejas até hoje, vivem como se não tivesse acontecido a obra da cruz. Eles não conseguem ver essa grande diferença entre antes e depois. E a escola é exatamente para proporcionar esse aprendizado para nós sobre essa diferença de antes e de depois. E a gente vai citar algumas coisas aqui que é diferente. Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender é que velha aliança não é Velho Testamento. E nova aliança não é Novo Testamento. Está perto, está perto. Quando eu falo de velha aliança, eu vou encontrar velha aliança mais no Velho Testamento? Vou encontrar. Quando eu falo de nova aliança, eu vou encontrar nova aliança mais no Novo Testamento? Vou encontrar. Mas é possível você encontrar velha aliança no Novo Testamento, como é possível você encontrar nova aliança no Velho Testamento. Tá? É possível você encontrar um no outro. Tá? Por que isso? Porque desde o início do Velho Testamento já se falou de nova aliança. Tá? Quando Deus fala para Satanás que nasceria de uma mulher que ia pisar na cabeça dele, estava falando de nova aliança. Gênesis 15, quando acontece aquele pacto com Abraão, das metades que foram partidas, ali é um texto de nova aliança. Por aí vai. E como também, quando você lê os 4 evangelhos, são evangelhos que algumas questões a gente precisa ter o entendimento quando Jesus ensina, porque Jesus ele não viveu a nova aliança. Veja que os 4 evangelhos estão no Novo Testamento, mas os 4 evangelhos têm muito mais de velha aliança. Isso não significa que o que Jesus ensinou a gente não deva viver, mas Jesus andou na velha aliança. Por que ele andou na velha? Porque tinha que cumprir a lei e os profetas.
Então, a nova aliança não se deu... Só um minutinho, gente. A nova aliança não se deu quando Jesus nasce, mas a nova aliança começou quando Jesus morreu na obra consumada da cruz. Tanto é que a nova aliança é por causa do sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, a nova aliança ela não começa quando Jesus nasceu, mas quando Jesus morreu. E como os 4 evangelhos estão no Novo Testamento e relata muito o andar de Jesus por essa terra, o que ele cumpriu, né? Ele mesmo fala que eu vim cumprir as leis dos profetas. Então, eu não posso dizer que velha aliança é Velho Testamento e nova aliança é Novo Testamento. Volto a dizer, quando eu estudo nova aliança, eu encontro muito mais nova aliança no Novo Testamento. Quando eu estudo velha aliança, eu encontro muito mais velha aliança no Velho Testamento. Mas, como eu disse, há nova aliança no Velho Testamento, assim como a velha aliança no Novo Testamento, inclusive nos 4 evangelhos. Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que tomar esse cuidado. Nova aliança não é Novo Testamento, velha aliança não é Velho Testamento. Está perto, mas não posso afirmar, porque tem textos que estão trocados no Velho e no Novo Testamento. Bom, a segunda diferença que a gente precisa entender na Nova Aliança é a gente separar misericórdia de graça. Eu sei que é muito usual nós crentes usar esse termo, né? Deus tem misericórdia. Ah, Senhor, alcança aquela pessoa com a tua misericórdia. Misericórdia, misericórdia. É jargão de crente usar esse termo misericórdia. Está errado? Não é que está errado, não é essa a questão, gente. É como eu falei, a gente vai mergulhando e aí a gente vai crescendo e comendo um caldo, tomando um caldo mais grosso. E aí a gente começa a entender algumas coisas com mais profundidade que muita gente ainda não entende. Pessoas, às vezes, que já pregam a palavra há muitos anos, são doutores da palavra, mas não conseguem separar misericórdia de graça. E, na verdade, há uma diferença. Eu vou te explicar qual é a diferença de misericórdia e graça. Eu costumo dizer que Deus hoje, e às vezes começa, quando eu falo isso, soa um pouquinho mal, mas você vai entender, Deus hoje, ele não tem opção. Na velha aliança, ele tinha opção. Por isso que na velha aliança você vê muito o termo se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se atentamente me buscar, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Por que tem muita palavra se? Porque a velha aliança era condicional, ninguém ainda tinha feito por nós. Então, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que conquistar o coração de Deus, nós tínhamos que buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares. Nós tínhamos que clamar pela bênção de Deus, nós tínhamos que conquistar a bênção de Deus, tudo era uma ação do homem buscando Deus. Então, era da terra para o céu. Na nova aliança mudou completamente. Na nova aliança é do céu para a terra. Então, Deus já nos buscou. Então, na nova aliança, a obra consumada da cruz fez com que o nosso Deus fosse um Deus agora sem opção. Por que é sem opção? Porque Cristo já pagou, Cristo já morreu. Então, só sobrou para nós a bênção. E a maldição? Foi na cruz. Então, tudo que é o lado ruim que a humanidade passava por não cumprir uma condição, hoje não existe mais, porque o nosso Cristo se fez condição por nós. O nosso Cristo cumpriu na cruz toda a nossa condição. Por isso que eu costumo dizer que, no tempo da nova aliança, Deus não tem mais opção. Tanto é que em Efésios 1:3 diz para nós: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, não há maldição no tempo da nova aliança, como muita gente pensa, porque a maldição já foi levada no madeiro. Cristo levou a nossa maldição, como a gente aprendeu em Gálatas capítulo 3, que toda a maldição foi no madeiro. Tudo aquilo que era contra nós já foi levado no madeiro. Então, veja, na velha aliança, Deus operava com misericórdia. E lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, ele mesmo diz: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E eu não terei misericórdia de quem eu não quero ter misericórdia. Então, Deus tinha as duas opções.
Aí ele continua e fala assim, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele fala para Moisés. Ele fala, eu não terei compaixão de quem eu não quiser ter compaixão. Por quê? Porque ninguém ainda tinha pago o preço pela humanidade. Então, ele reagia às ações humanas. Quando o homem atendia a condição, achei a palavra, a condição para ser abençoado, ele era abençoado. E quando ele não atendia aquela condição, ele não era abençoado, como está muito claro em Deuteronômio 28. Se atentamente obedecer, você vai receber essas bênçãos, elas vão te seguir. Ele vai até o versículo 14 falando das bênçãos. No 15 ele fala, olha, mas se você não obedecer, todas essas maldições virão sobre ti. Então, na época da velha aliança, pelo fato de ninguém ainda ter pago pelos nossos pecados, nem ter ninguém se colocado condição por nós, então Deus tinha opção. E isso nós podemos chamar de misericórdia. Ele tinha misericórdia de quem ele queria ter misericórdia. E a graça? A graça não. A graça já é o favor imerecido de Deus. Então, melhor do que a misericórdia, que já é bom, Deus ser misericordioso com a gente, isso já é muito bom, é a graça. Porque Cristo já pagou tudo por nós e nós já somos abençoados por essa graça de forma incondicional, de modo que quando ainda você falha, quando você erra, você continua sendo abençoado. E é isso que muita gente não entende. Então, quando eles vão para o momento de oração, eles pensam assim, mas espera aí, eu não mereço. Eles vão para a velha aliança. E lá, de fato, era assim. Deus acho que não vai ter misericórdia de mim, não, porque eu vacilei, eu que plantei, eu que fiz isso. E aquele espírito de acusação traz o que dentro de você? Incredulidade. E por você ser incrédulo diante dessa situação, de fato, você não recebe, porque hoje é tudo pela fé. Então, você não está vivendo um tempo da misericórdia condicional de Deus. Você está vivendo o tempo da graça incondicional. Então, a graça ela é maior que a misericórdia, porque misericórdia tem opção de ter ou não ter de quem ele quiser ter. Graça não. Cristo morreu por você, ele te reconciliou com o Pai, você é amado do Pai por causa de Cristo, você é perdoado por causa de Cristo, você é reconciliado por causa de Cristo, você é glorificado por causa de Cristo, você é justificado por causa de Cristo, você é abençoado por causa de Cristo, você é próspero por causa de Cristo, e a maior, você é salvo por causa de Cristo. Então não tem mais opção. A partir do momento que você é filho por causa de Cristo, a partir do momento que você creu e recebeu Jesus, você se tornou filho, e tudo aquilo que a cruz conquistou por você já é seu. Deus não tem uma outra opção senão abençoar você, senão amar você, senão salvar você. Não existe uma outra opção, porque Cristo fez com que acontecesse apenas uma opção agora. Então é por essa graça, que é o favor imerecido dele, que nós somos filhos amados, obedientes, filhos amados, abençoados, salvos, nós somos isso tudo, porque Cristo se fez condição para que hoje Deus não tivesse opção. Deu até uma frase e rimou. Cristo se fez condição para que hoje o Pai não tivesse opção. Então, hoje não existem as duas opções, não há como. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, Paulo diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu e ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Então, Cristo já morreu. Não fique auto se condenando, não deixe Satanás te condenar. Você erra, eu erro, infelizmente, mas nós, como filhos, a gente não vive para errar, a gente não vive para pecar, nós somos filhos. Isso é quando a gente estava lá no mundo. Mas, infelizmente, a gente peca, a gente erra. Mas não deixe, quando você pecar e você errar, você pensar que Deus esqueceu de você, que Deus vai te amaldiçoar, que Deus não vai te abençoar, que Deus não vai te salvar, que você perdeu sua salvação e faz um monte de besteira que tem por aí. Não. No tempo da graça, Cristo se fez condição por nós. E tudo que você é, tudo que você tem, não é porque você é bom ou porque você se faz merecedor. Tudo que você é, tudo que você tem, é porque Cristo te fez ser e ter.
tudo é por causa da obra consumada. Então, essa graça ela é maior do que a misericórdia. Porque a misericórdia é condicional, a graça ela é incondicional, não depende de nós. Vamos em frente. Uma outra, se vocês tiverem alguma coisa para falar ou perguntar, anotem aí. Quando eu abrir o microfone, vocês falam. Uma outra diferença que existe do Novo para o Velho Testamento, da Nova para a Velha Aliança, é a diferença de igreja, né? A gente tem algumas questões que às vezes a gente fala até por cultura, tal, mas é bom a gente aprender um pouco sobre isso, ou até melhor lembrar sobre isso. E a gente precisa reforçar um pouco isso, que igreja não é alvenaria, igreja não é prédio, igreja, a gente tem lá uma placa escrita igreja, mas a gente tem que ter essa consciência que igreja não é igreja. Essa igreja que a gente fala, vou à igreja, não, é a igreja que vai ao prédio. Igreja é você, igreja sou eu, igreja é o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Ah, pastor, mas isso eu já sei, a gente até sabe, irmão, mas às vezes na hora mesmo a gente não vive isso na prática. Você é a igreja de Cristo, ela é triunfante, ela é movimento. A igreja de Cristo não é uma alvenaria, não é onde tem uma placa de igreja, não, aquilo ali é um prédio que reúne a igreja. Porque a igreja ela é ambulante, ela é móvel. A igreja somos nós, você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Tem igreja no supermercado, tem igreja no posto de gasolina, tem igreja no ônibus, tem igreja na escola, tem igreja no restaurante, igreja no shopping, igreja na rua, igreja para tudo que é lado, porque nós somos a igreja. Então, parece simples isso, mas é bom você trabalhar isso no seu coração, de modo que você tenha um entendimento que a alvenaria onde você congrega não é a igreja. Você é a igreja, juntamente com os irmãos reunidos, porque ninguém é igreja sozinho, e que se reúne num lugar que se chama de igreja. Mas, na verdade, a igreja não é esse lugar. A igreja é você, a igreja sou eu. Outro ponto também, que eles pegam esse lugar chamado igreja e chama de casa de Deus. Tem gente que tem todo aquele temor, aquela reverência, quando entra num lugar, como se aquele lugar fosse de fato a casa de Deus. Por quê? Porque na velha aliança era assim. Aí você fala, mas Jesus um dia fez isso no templo, tá vendo? Por isso que eu estou te falando que a gente precisa aprender nova e velha aliança. Aquele momento ali foi uma atitude de cumprimento de lei. Cumprimento de lei. Jesus tinha que cumprir a lei. E ali, de fato, era a casa de Deus. Só que na nova aliança, tá vendo? Está no Novo Testamento, mas é um texto de velha, é uma atitude de velha. Ali, naquele momento, sim, aquela realidade. Mas hoje, porque Jesus falou isso, então a gente precisa zelar pela casa de Deus, que é a igreja. Não, não. A igreja alvenaria não é a casa de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6, que nós somos o templo, nós somos o corpo, o nosso corpo é a casa de Deus. Então, a casa de Deus hoje não é essa alvenaria. Você é a casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Deus habita em nós. Depois que a gente sai daquele lugar que a gente chama de igreja, Deus está ali porque ele é onipresente. Mas ele não está ali porque é ali a casa dele. Não. Porque ele está em todo lugar. Mas a casa de Deus sou eu e você. Então, não chame um prédio de alvenaria de casa de Deus. Não, casa de Deus sou eu. Casa de Deus é você. E quando a gente reúne naquele lugar como igreja, né, ali estão as casas de Deus, que somos nós. Então, aquele local não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Uma outra coisa que é muito comum o pessoal também dizer, sobe aqui no altar, não é qualquer um que deve subir no altar. Então, eles consagram o prédio como casa de Deus, eles consagram aquela plataforma, aquela parte mais alta do prédio como altar. Ali também não é altar, gente. Claro que o que eu estou falando aqui muita gente já sabe, mas às vezes a gente não leva isso para o nosso espírito como revelação. A gente fica no campo da informação. E o que Deus quer fazer é que você transforme isso tudo numa revelação, porque parece que não, mas isso muda tudo que está dentro de você. O altar não é aquele lugar lá onde você sobe para louvar, para pregar. Não, o altar é o seu coração na nova aliança. Ali é uma plataforma, é um palco, qualquer outro nome que você quiser usar.
mas ali não é o altar. O altar somos nós, Deus habita em nós, e a nossa vida, o nosso coração é o altar. Aí sim é o altar. Então, essa é a diferença. Uma outra diferença também, não sei se eu estou indo rápido aqui, mas vamos lá. Uma outra diferença também é promessa e obra consumada. Esse é outro ponto que é bem parecido também com a questão de misericórdia e graça. Mas é bom a gente salientar um pouco isso aqui. As promessas de Deus são bênçãos na nossa vida? Claro que somos, claro que são. Nós vivemos as promessas? Claro que vivemos. As promessas de Deus fazem diferença na nossa vida cristã? Claro que fazem. As promessas de Deus são benefícios para a nossa vida? Claro que são benefícios. Tudo é muito bom, com a misericórdia boa, mas há algo melhor do que a promessa. Há algo maior do que a promessa. O que é maior que a promessa? A obra consumada da cruz. Se você observar, as promessas de Deus todas culminam na obra consumada da cruz. Então, quando se deu o cumprimento da promessa, da maior promessa, que é aquele que viria, pagaria pelos nossos pecados, aquele que os profetas anunciaram, aquele que o próprio Deus falou para Satanás, vai vir um que vai pisar na tua cabeça. Quando isso se consuma na cruz, não é que as promessas perderam o valor, continuam tendo o seu valor, mas há algo maior do que o que foi prometido, é o que foi consumado. A obra da cruz é o cumprimento de todas as promessas. Bom, tem uma turma que está comigo aqui, nessa escola, que me conhece e sabe que, para a glória de Jesus, eu sou um homem de caráter de palavra. Então, eu posso dizer para você, você que está no Brasil aí, eu posso dizer assim para você, eu posso dizer, não estou dizendo, eu posso prometer, olha, quando eu chegar aí no Brasil, eu vou levar um presentinho para cada aluno da escola. Eu posso fazer uma promessa. Uma promessa. Aí você vai tomar posse. Opa, tem uma promessa aí, que o Zé Carlos vai trazer um presente para mim. Você vai esperar esse presente. Mas o que é melhor para você? Você ficar vivendo essa esperança até eu chegar em março, ou quando chegar em março, eu te chamar, a gente marcar um encontro, eu entregar para você o presente, a hora que estiver na sua mão, você fala assim, opa, agora é meu. Aí eu te pergunto, o que é melhor? O presente na sua mão ou a promessa? Eu já sei qual é a resposta. É claro que é o presente na mão. Então, é exatamente assim que Deus fez. Deus prometeu, que é muito bom, e ele também é fiel para cumprir, mas melhor do que a promessa que ele fez é quando se deu o cumprimento dela. Então, melhor do que você se apoiar no que a Bíblia te promete, se apoia em João 19:30. Está consumado. Todos os cumprimentos da promessa se cumpriu em Cristo. Hoje você é filho, você é abençoado, você é próximo, você é salvo. Tudo que você pensar que é uma promessa já está em você, intrínseco em você, porque Cristo morreu e você creu. Então, melhor do que a promessa é um fato consumado. É a obra consumada da cruz. Então, você pode orar, pai, o senhor prometeu, não sei o quê e tal, querendo reivindicar uma promessa de Deus. Está errado. Não, não é questão de estar errado ou certo. É questão de ser bom ou não ser bom. Não é bom. Não é necessário você orar assim mais. Porque você pode orar diferente. Você pode orar, pai, eu sou teu filho. O meu Cristo, que é o teu filho, me reconciliou com o Senhor. E naquela cruz, ele pagou tudo por mim. Então, eu sou cordeiro dele. E por isso eu me aproprio de tudo aquilo que meu Cristo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Porque em Efésios 1:3, fala que eu já sou abençoado em Cristo. Senhor, muito obrigado. Porque lá em Romanos 8:32, fala que aquele que nem a seu próprio filho poupou, que é o Senhor, Pai, antes o entregou lá na cruz por mim, já me deu com ele todas as outras coisas. Então, eu oro diferente como alguém que vive não mais as promessas, mas vive a obra consumada da cruz. Vive como filho porque foi reconciliado com o Pai através do filho mais velho, que é o nosso primogênito, que morreu no meu lugar e pagou toda a minha dívida.
Espero que vocês estejam entendendo. Então, melhor do que a promessa é a obra consumada. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma respirada aqui no falar e vocês não ouvirem. Vamos lá. Mais uma outra diferença. Bastante aqui ainda. Vamos ver se a gente consegue concluir hoje. Mais uma outra grande diferença. A diferença de Deus e Pai. Não, mas Deus é Deus Pai, Pai é Deus é Pai. Sim, sim. Mas você precisa colocar o seu coração para ter esse entendimento. Você precisa ensinar o seu coração a separar Deus de Pai. Toda religião, presta atenção nisso aqui, toda religião tem um Deus. E até antes de Cristo morrer, preste atenção, até antes de Cristo morrer, todo ser humano na Terra, olha a diferença da Nova e da Velha Aliança, todo ser humano na Terra cria em um Deus. Mas a Bíblia diz para mim, para você em João 12, que quando você creu em Jesus que morreu na cruz e o recebeu como seu Salvador, você agora não tem um Deus. Você tem um Pai. Porque você recebeu o poder de se tornar o quê? Filho. Então, toda religião tem um Deus, mas no cristianismo, eu e você temos um Pai. Pastor, é igual. Igual nada, irmão. Igual não. Você precisa ter a consciência que você não tem um Deus, você tem um Pai que é Deus. Você precisa resolver a sua questão de identidade e de paternidade. Então, você é filho, porque quando o seu coração sabe que você é filho, algumas coisas que eu falei para trás começam a melhorar o seu entendimento. Porque agora você não tem um pai que promete, você não tem um Deus que promete, você tem um pai que te deu tudo, porque tudo que o pai tem é do filho. Então, tudo é seu, você não está mais debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma herança. Por isso que Paulo fala em Gálatas 4 que aquele que não tem esse entendimento ainda é menino, é escravo. Mas quando você tem essa maturidade, você é filho. E você é herdeiro. Então, há uma diferença entre Deus e Pai. Toda religião prega um Deus, só o cristianismo que prega um Pai. Toda religião crê num Deus, tem um Deus, só o cristianismo que tem um Pai. Então, você é filho de um Pai que é Deus. Eu costumo dizer que Jesus, ele não é o caminho que nos leva a Deus. Jesus, ele não é o caminho que nos leva a Deus. Eu sei que a gente aprendeu que Jesus, ele é o mediador entre nós e Deus, ele é o caminho que nos leva a Deus, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus não é o caminho que nos leva a Deus. O caminho que leva o homem a Deus é a religião. Toda religião tenta levar um homem até um Deus. Então, Jesus não é esse. Jesus não é religião. Então, quem é Jesus? Jesus é o caminho que nos reconcilia com o Pai. Diferente. Prova disso que quando ele nos ensina a orar, o que ele fala? Quando você for orar, como é que você ora? Pai nosso. Quando ele está ali em João 14, 12, Tomé pergunta para ele, onde é o caminho? Perdão, 14, 6. Onde é o caminho? Que caminho é esse que nos leva a Deus? Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, a gente precisa ter essa consciência que nós somos filhos de um Pai e não membros de uma religião que tem um Deus. Isso muda, irmãos, muda muita coisa dentro de nós. Quando eu entendo que mais do que um Deus, ele é o meu Pai, é uma relação de paternidade, é uma relação de família. Jesus, ele veio para constituir uma família. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Na velha aliança, o homem buscava Deus. Mas na nova aliança, Deus veio através do seu filho buscar a gente. Buscar o homem. Por isso que aquela mulher samaritana fez uma pergunta, colocou duas opções para Jesus e não era nenhuma das duas.
vocês judeus ensinam que tem que buscar a Deus em Jerusalém, adorar em Jerusalém, mas nossos pais ensinam que tem que adorar nos montes. Quem está certo? Jesus fala, nenhum nem outro. Vem, a hora já chegou. Ele está falando da nova aliança. Quer dizer, vem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E ele fala mais, fala assim, porque o Pai procura, o Pai busca. Então, é o Pai que nos buscou. Nenhum filho escolhe ser filho do Pai, mas o Pai que escolhe ter filho. Na velha aliança, o homem escolhia o Deus, a religião escolhe. O religioso, ele escolhe qual Deus que vai servir, se é Buda, se é Alá, se é Satanás, quem que quiser servir. O homem escolhe Deus. Mas no cristianismo, Deus escolhe o Filho. Ele nos escolheu. Então, a nossa relação com Deus não é a relação de um Deus da religião. A nossa relação com Deus é a relação de um Pai, que fomos reconciliados através do teu Filho, através da obra consumada da cruz. Vamos lá. Só mais um pouquinho aqui, eu vou dar um intervalozinho para vocês perguntarem, tá, gente? Fala alguma coisa. Mas vamos mais uma aqui. Aí eu dou esse intervalo. Há uma grande diferença também entre confiança e fé. Confiança e fé. Eu confio em Deus, eu também confio. Qual a diferença, então, de confiar? Eu tenho fé em Deus, confiança em Deus é a mesma coisa? Não, há uma diferença. E a gente quer que você entenda essa diferença, que isso vai interferir na sua relação com Deus. A confiança está relacionada à pessoa. A fé está relacionada àquilo que essa pessoa fala. Tá? Vamos lá. Você conhece muita gente, você tem amigos, você tem pessoas que andam à sua volta, e você pode lembrar agora de alguém aí, tenta pensar, alguém que não é de confiança. Por que você sabe que não é de confiança? Por causa do fruto dele. Ele talvez te pediu um dinheiro emprestado, não pagou, ou te roubou alguma coisa, você sabe que foi ele. Então, existe alguém que talvez você lembre aí, que não é de confiança. Vamos imaginar que seja uma pessoa que te pediu emprestado e você emprestou e ele não pagou. Aí depois você pediu de novo e ele não pagou. Então, é uma pessoa que você não confia. E imagine agora se você tem uma pessoa que você confia plenamente. Claro, não vou dizer 100%, mas que é uma pessoa de confiança, que já passou pela prova contigo. Você emprestou, pagou, emprestou de novo, pagou, promete, cumpre. Então, imagine essas duas cenas, essas duas pessoas que você tem aí à sua volta. Uma que você não confia, a outra você confia. Imagine que essas duas pessoas te pedem R$100 emprestado, ou aqui, você que está aqui em Portugal, 100 euros. E uma vem para você e te pede, e você tem os 100 euros, só que quem vem primeiro é aquela que você não confia. E ela fala assim, me empresta 100 euros, que eu vou te pagar segunda-feira próxima agora. Só que você não confia. O que você vai fazer? Bem provável que você não vai emprestar. Você não vai falar para ela. Você vai dizer assim, eu não tenho para emprestar. Pronto. E não vai emprestar. Você vai sair de alguma forma. Mas vamos imaginar que essa segunda pessoa de altíssima confiança vem e fala a mesma frase. Me empresta 100 euros, que na segunda-feira eu te pago. Você já pode emprestar. Talvez você empreste. Elas usaram a mesma frase, fizeram a mesma promessa para a mesma data e pediram o mesmo dinheiro. Só que uma você não emprestou e a outra você emprestou. Então, veja, a confiança está ligada à pessoa. Se ela é ou não é de caráter. A fé está ligada àquilo que aquela pessoa falou. Então, veja, a minha relação com Deus, por isso que é importante eu tê-lo como meu pai, precisa primeiro ser uma relação de confiança. E aí sim eu vou ter a vida da fé. E que é a minha vida, porque o justo viverá de quê? Da fé. Por que tem muita gente que não tem fé? Eu vou explicar. Porque não confia em Deus. Aí eu vou além.
Por que tem muita gente que não confia em Deus? Porque não conhece Deus. Cada momento da sua vida, que dedique mesmo, você está aqui estudando essa escola, continue estudando, 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 estudando sobre Deus. Principalmente o Deus da nova aliança, que é o seu Pai. Vai estudando sobre o seu Pai, porque quanto mais você estuda sobre o seu Pai, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é, como diz os coaches aí, isso aqui é um código. Quanto mais você dedica tempo aprendendo, estudando sobre o seu Pai, o Pai da nova aliança, não o Deus da velha. Quanto mais você estuda sobre o seu Pai da nova aliança, quanto mais conhecimento, mais tempo que você dedica aprendendo sobre esse Pai, mais você vai perceber que esse Pai nunca falha contigo. Vamos mudar aqui ainda, que eu já falei de promessa aqui, mas para você entender. Você vai perceber que tudo que ele promete, ele cumpre. Lendo as Escrituras, lendo as promessas, lendo o que ele cumpriu, Davi falando, todas as suas promessas foram completamente testadas. Você vai estudando sobre esse Deus, falando, mas esse Deus é de confiança mesmo. Então, você vai conhecendo este Deus, porque quanto mais eu dedico tempo com alguém, mais eu conheço essa pessoa, seja para o bem ou para o mal. Mas como Deus é Deus de caráter e não falha, e diz que ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel, como está lá em Timóteo, então você vai perceber que esse Deus é de confiança. Ele é um Deus que vale a pena confiar, e você vai entender mais que ele é o seu Pai, é o Pai da nova aliança, e que você pode confiar nesse Pai. Então, quando você começa a ler tudo aquilo que a cruz fez por você, você passa a fazer o quê? A crer, que eu costumo dizer que é o verbo da fé. Você começa a crer, ter fé naquilo que este Deus fala, porque ele é um Pai de confiança. E por isso, aquilo que ele fala, você toma posse. Daí a grande importância de você crescer em conhecimento do seu Pai. Porque quanto mais você conhece o seu Pai, mais você vai ver que ele é de caráter, você não encontra falha, e você melhora a sua confiança. E quanto mais você melhora a sua confiança, mais você crê na palavra dele. Principalmente quando se trata da obra que Cristo já fez por você. Então, só para a gente concluir, a confiança está ligada à pessoa, e a fé está ligada àquilo que aquela pessoa promete, que ela fala sobre você, ou que ela fala e promete a você. Essa é a diferença de confiança e fé. Bom, eu vou dar uma parada por aqui conforme prometido, vou cumprir minha promessa, já que eu estou falando de promessa e cumprimento aqui, para vocês confiarem em mim, eu vou cumprir minha promessa aqui. Então, a gente combinou que eu ia dar um tempo aí para vocês falarem, mais ou menos 40 minutos depois. E é isso, agora são 23 horas e 41 aqui no meu relógio. E quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, esse tempo aí está liberado, tá? Pastor, eu quero. Quem está falando? É o pastor Leandro. Ah, não, fiquei até surpreso agora. Vamos lá, Leandro. Muito tempo que eu não falo, né? Pois é. O senhor falou no começo da aula que Antigo Testamento como é que é? Não tem totalmente velha aliança e Novo Testamento não é nova aliança, que as pessoas confundem isso, né? Mas, assim, a gente... Lógico que essa pergunta, na verdade, assim, eu quis fazer mais no sentido de estar até esclarecendo a dúvida de muitos. A gente pode dizer que Jesus, apesar de ele vir selar a nova aliança, Jesus viveu a antiga aliança? Sim, sim. Ele viveu a antiga aliança, ele cumpriu a antiga aliança, ele viveu a antiga aliança, ele cumpriu as leis e cumpriu os profetas. E assim, e outra coisa que nós vamos ver um pouco à frente é que Jesus, ele passou o ministério dele quase todo ensinando sobre reino e não sobre salvação. Por quê? Porque a salvação era algo que ele ia fazer na cruz por nós, que bastaria a gente crer como Abraão creu. Então, nós somos salvos. Mas o reino é uma conquista dos salvos. Então, ele ensinou muito sobre conquistar o reino.
Por isso você vê as parábolas todas de reino e tudo mais. Então, se aplica os ensinamentos de Jesus por causa do assunto reino. Mas você encontra nos evangelhos alguns cuidados que você tem que tomar. Por exemplo, tem um texto que é muito usado, que é João, perdi aqui agora, é João 8, que fala da mulher adúltera, né? Fala da mulher adúltera. Então, é muito usado esse texto. E ainda usa a graça, querendo ensinar sobre graça. Mas a graça é boa, a graça é de Deus, a graça realmente perdoa a gente. Mas como aquela mulher samaritana, aquela mulher adúltera, Jesus falou com ela, vai e não peques mais. Jesus falou isso? Falou. Jesus não condenou aquela mulher? Não condenou. Os fariseus tiveram que sair, porque também não puderam condenar. Jesus não condenou. E Jesus perdoou os pecados dela e falou com ela, vai, não peques mais. E tem muita gente que pega esse texto e aplica ele hoje. Jesus falou, vai, não peques mais. Então, você agora é santo, a graça realmente te salvou, te perdoou, mas vai e não peques mais. Eu te pergunto, será que hoje Jesus ensinaria dessa forma? Vai, não peques mais? Eu vou responder. Não, hoje ele não ensinaria dessa forma. E é isso que a gente precisa entender. Porque na velha aliança, o homem teria, olha o que é o andar na velha ou ensinar na velha. O homem teria que se esforçar para ser santo e não pecar mais. Por que tem muita gente que não consegue vencer o pecado? Porque ele entende como essa mulher adúltera. Não, agora eu não posso pecar mais, agora eu não posso pecar mais. Jesus me perdoou, mas agora eu não vou pecar, eu não vou pecar. Não, querido. Quem te faz vencer o pecado é um Cristo que habita dentro de você, é a graça dele que está dentro de você, e ele diria assim hoje, vem, não peques mais. Jesus não está chamando a gente para uma separação. Agora você vai e não peques mais. Não, hoje é assim. Hoje Jesus está dizendo assim, vem, deixa eu habitar dentro de você, e eu vou te ajudar a não pecar mais. Aquela mulher, ela precisava de todo o esforço dela quando ela foi embora, para não pecar mais. Hoje nós precisamos da nossa fé, uma graça tão maravilhosa, de um Cristo que habita dentro de nós, que nos empodera sobre o pecado, ao ponto de dizer que o pecado não mais tem domínio sobre nós. Por que não tem domínio? Porque eu sou mais forte que o pecado? Não. É porque o Cristo que habita em mim é mais forte que o pecado. Então, Jesus não nos abandona. Jesus não nos abandona mais para não pecar mais. Vai, se vira e não peques mais, como muita gente pensa. Não. Quando eu creio em Cristo, a Bíblia diz que o Espírito que é santo passa a habitar em mim. E o próprio Cristo, na pessoa do Espírito, está dentro de mim e eu estou nele. E nós juntos agora não vamos pecar mais. Não é mais um Deus comigo, é um Deus em mim. Entende? Então, essa é a diferença. Mas Jesus não podia ter falado diferente para ela naquele tempo, porque ainda Deus não habitava dentro do homem. Deus andava com as pessoas, não dentro dela. Então, e assim vai. Tem outros textos que realmente não são textos, mesmo no tempo de Jesus, não são textos que ele diria dessa forma hoje na nova aliança. Eu lembro que o senhor falou no começo aí, até a respeito de pecados mesmo, e me fez lembrar daquele texto que João deixou falando assim, filhinhos, não pequeis, né? Mas se pecar, saiba que vocês têm um advogado, né? Que é Jesus Cristo e tudo. Eu vejo Paulo também tendo um pouco de dificuldade no começo, ele falando, né, que orou 3 vezes a Deus para poder livrar esse espinho na carne. Ele falou, homem miserável que sou também, né? Ele falou assim, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? E aí a Mas gente vê ali a essa... gente tem que tomar cuidado, porque ali ele estava falando da velha natureza dele. Tá? Ele estava contando um pouquinho da história dele, falando da velha natureza. Ele não estava falando do novo Paulo. Mas você lembrou bem também esse texto, né? Que Paulo realmente ele tinha essa consciência, né? Que ele tinha que vencer o pecado. E só que Jesus tinha uma consciência maior ainda. Ele falou assim, olha, não, fica tranquilo, que a minha graça te basta. Tudo hoje é pela graça. A sua santificação é pela graça, a sua fidelidade, a sua lealdade, as suas obras, tudo, nada hoje, gente, não tem como desvincular.
Na velha aliança era batata com batata. Batata Deus, batata homem. Na nova aliança é purê. Há uma fusão. Quando eu e você cremos em Jesus e recebemos como nosso Salvador, houve uma fusão agora. Não tem como separar mais. A igreja que separa, que condena, que fala isso, fala aquilo, fala tanta coisa, e a gente realmente acaba acreditando nessas coisas, nesse desligamento, e a gente enfraquece. A gente perde essa identidade de filho e que temos um pai. Mas na nova aliança, nós estamos amalgamados nele. Por isso que parece que a Bíblia tem contradição quando fala que nós estamos em Cristo, e em outra passagem, Paulo já fala que Cristo está em nós. Mas peraí, quem é quem? Quem que está certo? Cristo está em nós ou nós em Cristo? Os dois estão certos. Nós estamos dentro de Cristo que está dentro de nós. É uma fusão. Isso não separa mais. E é isso que me empodera sobre o pecado. Então, quando eu sou santo, não sou eu. É o Cristo que habita em mim que me deu o poder de vencer o pecado. Quando eu vivo em fidelidade, é o poder. Quando eu amo a obra de Deus, é o Cristo que habita em mim, que me fez ter o Espírito dele, que é o Espírito de Cristo. Espírito sacrificial, de amor à obra, e por aí vai, nada é a gente, tudo é graça. E é nesse raciocínio que Jesus falou assim para ele, olha, eu estou no controle, se preocupe não, a minha graça te basta. Entendeu, amigo? Amém, gente? Ô, Leandro, você está me ouvindo aí? Mais alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Vocês estão comigo, gente? Estão me ouvindo? Sim, eu Amém. estou. Amém, mano, amém. Eu achei Estamos que tinha ouvindo. desligado, está todo calado aí. Ô, Reuel, você abriu aí, quer falar, meu amigo? Não, pastor, tô só ouvindo aqui, só recebendo aqui. Da paz. Amém, Ô, querido. pastor, eu vou aproveitar aqui só fazer mais uma pergunta aqui. Amém, amigo, Existe, amém. existe diferença de graça e nova aliança? Essa pergunta é cabeluda, hein? Nossa Deus, para explicar isso aí vai um tempinho, tá? Ah, bom, era para a gente ter o entendimento que graça e nova aliança é a mesma coisa. Mas, quando a gente começa a falar das igrejas que ensinam a graça, a maneira que eles falam, pregam sobre graça, eu digo que tem uma diferença, sim. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, se vocês estão conseguindo me entender. A graça e a nova aliança, a graça consumada e a nova aliança, eu posso dizer que é a mesma coisa. Mas se a gente quer entender um pouco melhor o que acontece quando ensinam sobre a graça, aí eu diria que a gente precisa repensar sobre esse ensinamento. Por exemplo, muitas igrejas pregam sobre graça, ensinam sobre graça, mas limitam o que de fato é a graça, por falta de revelação da totalidade da nova aliança. Vamos imaginar assim que a graça não é isso de fato, é só para entendimento, que a graça é um quarto, a nova aliança é a casa toda. Então, muitas igrejas ensinam o quarto, mas não ensinam a casa toda. Por exemplo, tem muitas igrejas que ensinam a graça, mas não ensinam o que eu falei aqui agora. Muitas coisas que eu falei. Eles continuam crendo que aquela plataforma é o altar de Deus, continua crendo que aquele lugar é um lugar consagrado, é a igreja, é a casa de Deus, continuam crendo que tem que chamar o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo, e eles são da graça. Eles ensinam o evangelho da graça, eles têm esse entendimento que a salvação é pela graça. Só que a graça não só nos salva. A graça é muito mais do que a salvação. E quando eu entendo essa graça completa, eu entendo a nova aliança. Então, a graça não é só para me salvar, a menos que eu faça da palavra salvar a totalidade de todas as coisas. Tipo assim, me salva para o céu, me salva da maldição, me salva da culpa, me salva da condenação, me salva do pecado. E se eu coloco isso tudo no pacote, então a graça virou a nova aliança. Então, existe uma graça limitada aqui ensinada por aí. E por falta da revelação da totalidade da obra da graça, que é a nova aliança. Por exemplo, o Espírito dentro de mim.
Eu preciso ter isso como revelação, que Deus habita dentro de mim, como a paternidade de Deus. Então, eu vejo muitas igrejas ensinando sobre graça, benção demais, ouço pregadores da graça, mas tem coisas que eles falam que eles não têm a revelação da nova aliança. Eles falam como se fosse uma graça apenas que salva. Então, você vê muita pregação que fala, não, a salvação é pela graça, e fica muito preso no assunto de salvação. Não está errado. Mas a salvação é um dos pilares da graça. A graça não só me salva. A graça faz mais um monte de outras coisas. A graça mudou tudo na minha vida. E quando eu entendo essa totalidade de tudo que a graça fez por mim, é porque eu comecei a entender, então, a nova aliança. Espero ter respondido. Mais alguém aí quer falar? E aí, Wagner, abençoado. E aí, tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo? Agora que eu liguei, porque a tosse, né? Mas estou ouvindo aqui, cara. E, assim, não tem pergunta, porque eu tenho conferido tudo, né? Estudando, eu estou aqui de quarentena. Então, tudo que você está falando, eu estou vendo na Bíblia. Isso é incrível. Uma nova janela, como eu te falei, né? Está abrindo. Amém. E incrível. O que você falou aí sobre o quarto e a casa toda, isso é a realidade. Eu mesmo tenho alguns amigos, pastores, eu acho que falei sobre isso, pregam sobre a graça, mas não a totalidade, né? A nova aliança eles não pregam. Então fica uma coisa bem escura, né? As pessoas estão andando enganadas, É uma graça achando limitada, né? É uma que graça estão indo para o reino e não estão, né? Uhum. Exatamente. Mas é isso, a gente sai de dentro da caixa, né? Isso tudo que Deus está fazendo com a gente é tirar a gente dentro dessa caixa religiosa, esse entendimento que bem intencionados nós tivemos das nossas teologias, das pregações que ouvimos, de tudo que aprendemos, enfim, glória a Deus nos salvou, mas a graça, a nova aliança é muito mais do que apenas ser salvo. Era para a igreja estar numa vida de triunfo, Voando. muito maior do que se pensa se houvesse dentro da igreja cristã hoje a revelação plena do quem somos depois da obra consumada da cruz. Quem nós somos, o poder que temos pós-cruz. Aí seria uma outra igreja, outro nível de igreja. E é isso que Deus está fazendo com a gente a cada aula aqui, né, gente? Trazendo essa luz para nós aí. E agora, nossa obrigação como alvos dessa revelação é passar para frente, porque não tem mais como conviver. A gente ouve as coisas agora e é outra dimensão, né? Você não consegue mais ouvir e ficar... Não tem jeito, eu já não calo mesmo. Então, você ouve uma coisa dessa agora, algumas pessoas falando sobre falando a nova aliança como velha, né? Você não consegue calar, não tem jeito. Nós temos que abrir a boca para valer, para instruir, né, as pessoas, porque precisa de haver um despertamento. Verdade, isso é bom para nós. Foi até bom o Wagner colocar isso. Quero dar esse conselho para vocês. Compartilhe tudo que vocês estão aprendendo. Não pare de compartilhar, compartilhe. Porque o compartilhar, primeiro, que você vai estar agradando a Deus, e segundo, que é uma forma que você tem de guardar tudo que você está aprendendo. Não fica como um mar morto, só recebendo. Põe isso para fora. Até porque Deus está precisando de mais pessoas ensinando sobre isso. Eu estive lá na Moldávia, e uma igreja muito boa, uma igreja que tem uns 200 membros, estrutura boa, os alojamentos bacana, tudo muito bom, sabe? Tem muitas aldeias lá que eles têm as células, os trabalhos menores e tal, mas é uma igreja que, assim, está precisando muito da nossa ajuda para essa revelação da nova aliança, e glória a Deus que o pastor lá foi muito receptivo. E assim a gente vem ensinando a ele algumas coisas sobre Nova Aliança. Ele recebeu muito bem e está muito impactado, porque não tem como, as coisas se fecham. Mas quando a gente começa a estudar sobre reino aqui, vocês vão ver como fecha, como monta esse quebra-cabeça direitinho. Porque muitas pessoas que entendem a graça e que conhecem a Bíblia começam a lembrar de textos que parece que não é de graça. E aí a gente vai começar a entender sobre reino, vocês vão ver como que fecha. Vocês vão ver claramente a palavra reino escrita em muitos lugares.
quando Jesus está tratando de reino. Eu costumo dizer que Paulo ensinou sobre a graça que nos salva, Jesus ensinou no reino que está preparado para os salvos. Então, as coisas vão se fechando. E é muito importante isso que o Wagner falou. Compartilhe, compartilhe, fale, 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 porque além de você estar ministrando na vida de outras pessoas, ajudando elas a entender a nova aliança, de certa forma você reforça tudo aquilo que você aprendeu e você guarda melhor quando você compartilha. Amém? Eu aprendi logo no início da vida cristã com um amigo. Logo depois do culto, a gente se reunia para poder lanchar, mas para pedir esclarecimento sobre aquilo que a gente teve dúvida no culto, né? Então, a gente fazia uma mesa redonda e tal, e ia conversar. Então, depois do culto, todas as pessoas, 3 pessoas que eu achasse na minha frente, eu contar para ela aquilo que eu aprendi. Então, isso me ajudou demais a gravar e assim, me ajudou também a gostar de ver as pessoas surpresas com aquilo. Oh, nunca ouvi falar dessa forma. Isso é legal, você poder compartilhar assim. Eu também, eu sempre fui de compartilhar. Aliás, eu ganhei a vida da minha esposa para Jesus assim. Ela não podia ir para a igreja comigo, porque a família é muito católica e não permitia que ela fosse. E eu dizia para ela, não, fique tranquilo, eu vou, aprendo e te passo. Eu ia para a escola dominical, eu ouvia, aprendi, e eu tinha essa missão. Tanto é que eu anotava muito, porque eu sabia que eu tinha que passar para ela. E aí eu encontrava com ela como se ela tivesse ido comigo, porque eu passava tudo para ela. E isso me ajudou a guardar muito, e foi até assim mesmo que eu ganhei a vida dela para Cristo. Então é extremamente importante você estar ouvindo. Eu sou assim, gente, eu estou assistindo ali uma ministração, e assim, eu já fico assim, não, eu tenho que compartilhar isso para alguém. Quando eu vejo que é muita coisa, eu já pego aquele vídeo, eu já solto lá no grupo dos nossos pastores e tal. Gente, toma aí. E o Leandro está aqui, está lá no grupo, sabe do que eu estou falando. Eu falo assim, assiste aí que é bacana, porque às vezes tem muito conteúdo até. Mas eu amo compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. E às vezes, quando eu estou aqui ouvindo, aprendendo, eu já estou pensando em vocês aqui na escola. Eu vou falar isso lá na escola. Muitas coisas Deus me dá, mas mais coisas ainda eu aprendo com outros pregadores. E são os pregadores que são dessa linha aqui que a gente está ensinando. Então, assim, é extremamente importante você entender que Deus está te chamando para ser um canal, para que outros ensinem, para que outros aprendam também. E você incentivá-los a fazer a mesma coisa, porque eu creio piamente, eu vou até falar isso aqui para a gente já partir para o encerramento, mas eu creio piamente, irmãos, eu já falei isso aqui em algumas das aulas, eu acho. Não me lembro se foi aqui, se foi na live, mas eu creio piamente que essa revelação da graça, da nova aliança, de tudo isso que a gente tem aprendido aqui, essa revelação, ela vai, eu vou usar uma linguagem aqui para entendimento, ela vai estourar no mundo inteiro. Essa linguagem vocês entendem, né? Essa revelação, ela vai pegar os 4 cantos da terra na igreja, que eu estou ensinando aqui sobre nova aliança. Eu creio piamente nisso, porque nós estamos em tempo de arrebatamento. E a igreja, essa igreja evangélica que a gente chama no mundo, é uma igreja muito grande, é uma igreja salva, mas não é uma igreja noiva. Não é essa noiva que Jesus quer. Que noiva que Jesus quer? Jesus quer uma noiva que, mesmo sabendo que é a graça, que está consumado, que está pago, que somos salvos, que não se perde salvação quem de fato é salvo, que somos filhos, que Ele nos ame, mesmo sabendo disso tudo e mais um monte de coisa, que muita gente até escandaliza, esse crente fala assim, não, mas mesmo sabendo disso tudo, eu não vou pecar. Eu vou continuar íntegro. Mas por quê? Você pode. Não, mas eu quero continuar fiel, porque eu amo o meu Jesus. Jesus quer casar com uma noiva, que não é uma noiva que está buscando a santidade debaixo de pressão de pastor, de dogma, de doutrina, de igreja, de religião, de não pode, não pode. Jesus quer uma noiva que mesmo o pastor pregando essa graça, ensinando e falando que está tudo pago, está tudo consumado, que ele nos ama condicionalmente, mesmo quando a gente erra, a gente falha, você fala assim, não, mas eu não vou pecar, eu não vou errar, porque eu amo tanto esse Jesus. Isso me constrange
tanto que mesmo sabendo que eu posso fazer isso tudo, eu não vou fazer, porque o meu Jesus é maior do que tudo isso. Eu vou continuar íntegro, eu vou continuar leal a Ele, eu vou continuar fiel a Ele, mesmo sabendo que a graça me libera, mesmo sabendo que a graça já pagou tudo por mim. Mas Aleluia. ainda assim, eu não quero mais pecar. Eu quero estar com Ele. Sabe, irmãos? Por isso que eu creio que essa revelação, e a gente não precisa ter medo de falar disso. Quando a pessoa fala assim, mas então com a graça, então, eu não posso pecar, eu posso pecar, é tão ruim quando se fala que não pode, é tão ruim, irmãos. É claro que a pergunta foi tola, mas é ruim quando se fala não pode, parece que você pôs a lei na pessoa de novo. Francamente, mas eu sei que muita gente escandaliza, mas é melhor você falar que pode. Talvez agora você entenda um pouco mais de Apocalipse 22, quando Jesus fala assim, que aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E esse é o tempo da separação, de saber quem é quem. E a única forma que Jesus tem nesse tempo de arrebatamento, de saber quem é quem, é quando ele te libera para você fazer o que você quer. Por isso que eu acho que esse tempo é um tempo que esse assunto vai tomar as igrejas e vai assustar muitos pastores. E a gente pensa que a pessoa, então, depois que aprende nova aliança, foi para o pecado porque a nova aliança estragou a pessoa. Não, a pessoa já estava estragada há muito tempo por dentro. Ela queria só uma oportunidade para mostrar quem ela é por dentro. Então é isso, eu acho que esse tempo, eu até posso trazer isso para um raciocínio real, para que a gente entenda melhor, desenhar isso aqui, numa relação mesmo de noivo e noiva. Porque o que a Bíblia diz para você e para mim? Que nós somos a noiva dele, ele é um noivo e nós vamos casar um dia, certo? Então vamos imaginar que está chegando o dia do casamento. E o casal de noivo e noiva já são noivos há 10 anos. Aí vamos falar do tempo de crente de cada um. Vamos dizer que eu tenho 26 anos de vida cristã. Então vamos dizer que eu sou noiva de Jesus há 26 anos. E está chegando o dia do casamento. E esse noivo, vamos trazer para a vida real, esse noivo, aproximando o dia do casamento, data marcada, convite espalhado, tudo certinho, ele resolve um dia sentar com a noiva dele e fala assim, estava pensando bem, e assim, eu não sei se você me ama de verdade, se você quer casar comigo, mas eu queria ter um papo reto contigo aqui. Se você quiser me trair, você pode trair. Se você quiser ficar com outro homem, você pode ficar. Se você quiser não casar comigo, você não precisa casar. Sabe aquele papo reto mesmo, de jogar tudo para fora? Fala assim, olha, o que você quiser fazer, faça, porque está chegando o nosso casamento, mas eu não sei o que está dentro de você, eu não sei, de repente você não gosta de mim. Então, se você não gosta, pode arrumar outro homem, pode me trair se você quiser, ou separar, acabar tudo. O que você quiser fazer, pode fazer da sua vida, que você é livre, porque a gente está chegando no dia do casamento, mas eu preciso saber se você realmente quer casar comigo. E se só tem duas respostas, esse homem só tem duas respostas. Uma é falar realmente assim, realmente, você tem razão, e eu segurei até agora, por pressão de família, sua pressão, mas eu não quero nada contigo, vamos separar. Mas a outra opção é ela dizer assim, que loucura é essa? Que besteira é essa que você está falando? Não, eu não quero te trair, eu não quero ser desleal contigo, eu não quero ser infiel, eu não quero separar de você, sabe por quê? Ainda que você está permitindo fazer isso tudo aqui, você falou aí agora, mas eu não quero fazer nada disso, porque eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu quero me casar com você. Sabe, eu acho que é esse o tempo. Que Deus está trabalhando todos os crentes para ver quem é quem. E jamais Jesus vai saber quem é quem, se, claro que ele é onisciente, mas ele jamais vai saber na prática quem é quem se ele não dar a você, não trazer de volta o seu livre-arbítrio, não trazer de volta o seu poder de decisão. Então ele está querendo, ele tá quebrando com a lei na igreja, acabando com esse tal de lei para dar a cada um a liberdade de fazer ou não fazer. Então jamais você vai se sentir livre enquanto ninguém disser para você que você é livre. E é isso que a graça faz. A graça diz para você, olha, eu já paguei, eu já consumei. Você é abençoado, independente do que você pensar, você é meu filho, você é amado meu. Eu paguei tudo por você na cruz. E você, por isso tudo, você diz assim, então é exatamente por isso
Tem até uma ilustração de um escravo, mas eu conto outra hora por causa do nosso tempo. Fala sobre isso. Mas é exatamente por isso que eu te amo, Jesus. É por isso que eu realmente quero viver para o Senhor. Como o João diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Quanto mais você compreende o amor dele por você, ao contrário de que muitos pastores pensam, quanto mais você compreende esse amor por revelação, mais você passa a amá-lo. Mais apaixonado com ele você fica. É isso que a graça faz com a gente. Então, Wagner, eu creio piamente que esse é um tempo onde a nova aliança ela vai se espalhar e Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, a nossa vida, para compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido. Amém. Eu creio nisso. Amém. Amém, meus irmãos? Já são meia-noite e 10 minutos. Se houver mais, pelo menos alguém que quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, vou dar mais uma oportunidade. Pastor, acho que o Real levantou a mão. Quem? Acho que o Real levantou a mão ali para falar alguma coisa. Cadê Eu o acho. Não Reuel? botei, não. Ó, Leandro, tinha Reuel, uma olha lá, hein? Não, é porque aqui para mim tá parecendo que tem uma mãozinha levantada ali para É o você. Reuel? Ah, é? É, às vezes você esbarrou o dedo, então, aí, alguma coisa aí. Pô, esse cara foi. Posso falar então? O Leandro está querendo que você fale aí. Quem falou aí? Eu. Posso? Ah, então se o filho não fala, o pai fala. Claro. O moçambicano aí, vai lá. Essa questão aí dessas diferenças de Deus e Pai, isso é bem forte, né? Porque realmente, esse longo de anos todos aí, a gente tem Deus mais como Deus. A gente mais relaciona com Ele como servo. E quando a gente começa a buscar esse relacionamento de pai, eu tenho alguma dificuldade, pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade sobre isso, essa barreira, né? E a gente vai estudando aí, o senhor trazendo essas explicações, a gente vai vendo que realmente, da parte de Deus, a paternidade já é nossa. É a questão do mesmo eu e nós prepararmos o mesmo coração de filho, né? Esse coração de filho aí e tal, e estamos debaixo não de promessa, mas da herança. Creio que isso vai mudar bastante a minha fé e meu relacionamento. Quebra muita barreira hoje. Em nome de Jesus. Boa contribuição. E mais, tá? Quanto mais consciência, pensa nisso aqui. O Reuel não tem problema nenhum na hora de dividir, às vezes, assim, os lucros, enfim, o senhor ficar com algo a mais, não, porque o que é do pai é do filho. Então, presta atenção, quando a gente tem essa consciência que nós temos um pai, a gente serve. Porque a gente entende que tudo que a gente conquistar, tudo aquilo que a gente fizer para o pai, é nosso. Então, nós não somos servos, nós somos filhos que servem. Quanto mais consciência de filho, é impressionante isso, quanto mais consciência de filho, mais a gente se torna servo. Porque é tudo nosso. Ele é o nosso pai. Quanto mais eu sirvo o meu pai, mais o que o pai tem é meu, o que é meu é dele, é nosso. É uma fusão, né? Então, essa revelação dessa paternidade, ela muda tudo. Muda todo o nosso relacionamento com Deus. Verdade. Bom, pastor. Glória a Deus. Porque saber que Deus é pai, a gente já sabe. Agora, nos colocar nessa posição de filho e desfrutar essa paternidade é que tinha que ser realmente trabalhado. Começa hoje. Né? Agora, gente, é muito interessante, é muito importante. Eu até falei no nosso café ontem, de manhã, é muito importante duas coisas. Uma, o Wagner até ressaltou aqui, que ele assistiu ontem de manhã. Uma coisa muito importante é compartilhar tudo que vocês estão ouvindo. Compartilhe o máximo que vocês puderem. A segunda é estude. Dedique tempo, vê se vocês conseguem ter uma cultura. Eu sei que é puxado, mas uma cultura de pelo menos 1 hora por dia. Ouvir alguma coisa, sabe? Dentro de que a gente tem tratado. Ah, pastor, 1 hora do meu dia é muito puxado, é muito. Querido, se você criar uma disciplina de 20 minutos, você criou uma disciplina. Meia hora, o que você puder. Pega um tempo, mas, sabe, todo dia. E vai ouvindo, porque
quanto mais, pastor Carlos, a gente vai ouvindo sobre esse assunto, mais reforça dentro da gente essa fé. Mais a gente vai tendo convicção plena, porque às vezes precisa assim, de mais um texto confirmando, mais uma palavra, às vezes uma forma diferente que fala, ou às vezes até a mesma ministração, igual aqui, a gente está aqui, fica gravado. E na hora que vocês vão ouvir de novo, fala assim, eu lembro que o pastor falou isso, porque às vezes a mente da gente às vezes dá uma vagada. Então eu tenho mania, às vezes, quando uma ministração é boa, que falou alguma coisa comigo, eu ouvi ela uma segunda vez, eu ouço uma terceira, eu ouço uma quarta. Tem ministrações que eu já ouvi mais de 10 vezes. Então, se você começa a ter essa cultura de dedicar um tempo todo dia e procurar prestar atenção, por exemplo, se eu estou ouvindo uma ministração e a minha esposa chega e me pergunta alguma coisa, o que eu tenho o hábito de fazer? Eu paro para atendê-la e volto um pouco para acompanhar o raciocínio. Então, é muito importante vocês fazerem isso também, dedicar tempo aprendendo, que é isso que vai reforçando. Pastor, acho que o seu som cortou aí. Cortou? Para todo mundo? Não, não cortou para mim, não. Nem Então, para Pra mim. mim, deve ser aí, Leandro. Então, assim, é muito importante, só para a gente concluir mesmo aqui, tá? É muito importante vocês continuarem estudando. Todo dia estudar um pouco. Cada um sabe do tempo que tem livre aí, mas tenta separar um tempo diário. Eu tenho muito conteúdo lá no meu canal, tem muitas ministrações lá, pode ajudar vocês. A própria escola está lá. Vou assistir aquela aula que falou do Evangelho Simples de novo. Vai lá, assiste de novo. Vou assistir aquela aula que falou de como ler a Bíblia de novo. Assista de novo. Entende? Vou assistir a aula de hoje de novo. Então, se dedica tempo ouvindo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A gente fala muitas coisas sobre a mesma coisa. E quando você realmente fixar tudo aquilo que Deus tem ensinado, isso vai para o seu espírito e ninguém te toma mais. Aí já é. Amém, gente? Amém, pastor. Então tá, nós vamos encerrar aqui. Essa aula vai estar disponível para vocês lá no grupo. Louvar a Deus pela turma de quarta-feira. Tem alguns aqui com a gente hoje. Que compreendeu. Então, gente, nós unimos para fazer uma escola só, não estou fazendo mais na quarta, porque a minha vida está ficando bem mais puxada aqui na África agora, e eu chamei a turma para juntar todo mundo aqui, tem alguns aqui com a gente de quarta-feira também. E glória a Deus pela sua perseverança, pela sua resiliência aí, pela sua fé. Vamos em frente. Temos 8 aulas para encerrar esse assunto, e a gente vai começar a pegar firme. Sobrou algumas coisas aqui ainda sobre diferenças, tá? Que a gente vai estudar semana que vem, não percam. E talvez a gente já entre no assunto salvação e reino, eis a grande diferença. A gente vai falar muito sobre o reino daqui a pouco, tá bom? Até o final. Pastor? Oi. Okay. Só para lembrar aqui, a gente tá faltando uma aula não sei se acho que é da ceia, né? Do jejum. Tá. Eu preciso falar de ceia ainda. Eu não esqueci, não. Obrigado, Leandro. Se caso sobrar tempo, né? No caso, terminar a outra aula, de repente poderia marcar para a gente estar fazendo essa aula lá. De repente, semana que vem. Me lembra, eu vou tentar correr um pouquinho mais semana que vem com entendendo as diferenças e sobrar pelo menos uma meia hora para a gente falar de reino. Mas nós vamos falar. Perdão, de reino não, da ceia. Da ceia. Tá bom, gente? Ok. Então, no mais... Você vai vir quando aqui? No Brasil? Você vai vir quando, irmão? Eu vou para a África agora, dia 17, tá? Eu não falei nada para vocês, que eu vou tentar fazer a aula por lá. Se não der, eu falo, mas a África está mais de madrugada lá ainda. Vamos ver se eu consigo fazer a aula. Se não der, eu falo com vocês. Mas é só no dia 17 ainda. Semana que vem vai dar para a gente ter aula. Ou não, vai não, né? Hoje é que dia? não, vai não. Não, hoje é 11. Não, eu vou estar viajando a hora dessa. Vou estar no avião a hora dessa. 17, Aqui no Brasil, hoje é 10 ainda, pastor. Aqui no Brasil ainda é 10. Hoje é dia 10 ainda. Aqui já é 11. Pois é, semana que vem eu não vai dar para a gente ter aula, não, tá? E na outra eu vou estar na África, Wagner. Eu só vou para o Brasil no dia 5, vou chegar aí no dia 5, tá? Eu estou indo para aí em maio. Aí a gente encontra. Vem aqui, né? Vou.
Amém. Ok, então. Boa Glória a noite. Deus. Gente, Deus é bom. Quiser abrir e despedir do pessoal aí, pode despedir. Já vou Amém. Bom desligando aqui. descanso. Tchau, Obrigada. Dani, abençoada. Aleluia. Boa noite. A aula foi Graças e paz. abençoada hoje, pastor. Boa noite, É. pessoal. Glória a Fica na Deus, paz. Adriano. Boa noite a todos. Fica na paz, pastor. Graça e Boa paz. noite a Paz pra todo mundo todos. aí, paz, azar. Amém. Todos, meus Boa irmãos. noite para todos. Boa noite, gente. Vocês são Boa noite. preciosos. Tchau, Betinho. Tchau para todo mundo aí. Jairo, Maria José, Dani, a Andréia, Samara, Pastor Carlos. A Esther também está mandando um abraço. Hein? Tchau, Esther, abençoada. Está assistindo aqui do lado. Compositora abençoada. Glória a Deus. Pastor Carlos, depois a gente se fala acertando os detalhes da nossa viagem aí, tá? Fica na Amém. paz. Amém. Glória a Deus. Tá ok, pastor? Amém. Tchau, tchau. Com Deus. Amém. Zé Carlos, até mais. Tchau, Jairão, abençoado. Deus te abençoe. Foi uma maravilha. Amém. Deus é bom. Tchau, tchau. Amém. A gente se fala mais Deus. com calma. Legal. Tá frio aí em Porto? Hoje não, está com a temperatura boa. Bacana, bacana. Então tá, fica na paz aí. Tchau, tchau. Amém.